Tá certo. Bom, uma boa tarde a todos. Como o professor Marcelo já falou, eu sou o Pedro, eu sou graduando em Engenharia de Controle e Automação. Eu estou aqui hoje para apresentar meu trabalho meu PFC, que é o trabalho que conclui o curso de automação. Ele foi desenvolvido na Flow Finance, que é uma fintech de crédito como serviço, e meu trabalho é o desenvolvimento de um sistema de business intelligence, então, para essa fintech de crédito como serviço. Vamos lá. Brevemente, então, antes de começar a apresentação, só passar pela agenda. O primeiro tópico da agenda vai ser uma breve explicação sobre o que é a empresa. Depois, de fato, tá explicando sobre o problema que vai ser tratado. Depois do problema, trazer a fundamentação teórica, que o serviu como base para estar construindo uma solução para esse problema. Depois da fundamentação teórica, uma breve passada pela metodologia, tanto em termos de metodologia para resolver o problema, quanto de gerenciamento desse projeto. Por fim, o desenvolvimento do projeto, e aí passando também por resultados e a conclusão. Vamos lá, a empresa. Como eu falei, a Flow Finance é uma fintech aqui de Florianópolis. Ela atua com duas modalidades principais, que é a de crédito como serviço e bancarização. Certo? Uma fintech, se for pegar a definição, é difícil ter uma definição padrão para uma fintech, mas geralmente elas são caracterizadas como empresas que elas redesenham serviços financeiros utilizando intensivamente o uso de tecnologia. E a modalidade de crédito como serviço, né, esse produto que a Flow Finance fornece, ele permite então que uma empresa parceira forneça crédito para a sua base de clientes. E essa é a teoria base sobre a qual a gente vai partir hoje. O problema que a gente estava lidando então dentro da Flow é o seguinte: existe uma operação de crédito como serviço para uma empresa parceira, e esses dados dessa operação eles estavam espalhados em diversas fontes diferentes. E isso acarretava em alguns problemas para a fintech e para o parceiro também. Para o lado da fintech, ele dificulta um pouco a utilização desse dado. Ele ainda é viável de ser utilizado, mas ele acaba te trazendo uma perda operacional, principalmente quando você quer estar fazendo algumas análises mais complexas, como calcular uma nova linha de crédito para um cliente. Já para a empresa parceira, o que acontece? Eles precisam ter acesso a esse dado por questões de compliance. E por ele estar espalhado em diversas fontes diferentes, isso também acaba dificultando um pouco a utilização por parte deles. E por fim, isso gera perdas na operação, ou seja, principalmente perdas de tempo para você estar conseguindo trabalhar com esse dado. Então, o que motiva a gente tá querendo resolver esse problema, né? Primeiro de tudo, tu estar trazendo agilidade para a operação. A segunda é a garantia de acurácia desse dado. E isso principalmente para a empresa parceira, para a empresa que consome o nosso serviço. Porque como eles precisam ter acesso a isso por questões de compliance, ou seja, por questões legais, eles precisam ter certeza de que a informação que eles estão tendo acesso ali é uma informação correta. Além disso, como eu já falei, né, a questão de transparência para o parceiro, não só garantir que o dado está certo, mas de facilitar o acesso ao dado para ele. E por fim, para o lado da Flow, é para trazer ganhos operacionais e escalabilidade para a nossa operação. Agora, como é que isso vai ser feito? Ou como é que isso foi feito nesse trabalho? Isso foi feito desenvolvendo um sistema de Business Intelligence. Mas o que é, então, esse sistema de BI que foi desenvolvido? O sistema de BI que foi desenvolvido, ele agrupou e tratou esses dados que estavam espalhados nessas diversas fontes, né? Ele tinha como objetivo agrupar e tratar todos esses dados. Depois, armazenar eles em um local único, que fosse de fácil acesso. E, por fim, tendo esse dado armazenado no local único, disponibilizar ele para quem quer que fosse consumir, seja a fintech ou então a empresa parceira, em forma de dashboards, que é um conceito que a gente vai abranger um pouco mais para frente na apresentação. O último ponto, só a ser mencionado, é que, além disso tudo, foi acoplado ao sistema, devia ter também um algoritmo auxiliar para estar calculando a linha de crédito ideal para um cliente, porque esse era um cálculo feito manualmente e se tinha muita perda, principalmente de tempo, na operação, e aí se faz necessário com que você tenha uma maneira autônoma de estar fazendo isso. Então, qual que é a fundamentação teórica, ou alguns principais conceitos teóricos que a gente precisa estar conhecendo para a gente estar entendendo bem o desenvolvimento desse projeto? Primeiro, do que é um dashboard? Um dashboard, ele nada mais é do que um painel que ele te exibe diversas informações, e essas informações são exibidas, elas são alimentadas por uma base de dados.
esses painéis eles conseguem reagir em tempo real ao que o usuário seleciona, então você consegue estar filtrando ele ou modificando ele de maneira bem dinâmica. Ele é uma maneira mais fácil e mais dinâmica de você estar apresentando uma informação para o usuário do que um gráfico estático tradicional. Além dos dashboards, também é interessante explicar o que é o processo de ETL, do inglês Extract, Transform and Load, ou então extrair, transformar e carregar, onde você está extraindo dados de uma ou diversas fontes diferentes, você está dando a devida tratativa a ele, né? Seja qual for a transformação necessária que o dado precise, e por fim você carrega esse dado em um banco de dados ou em um data warehouse. Além do conceito de ETL, também vale a pena a gente explicar um pouco sobre a definição da arquitetura de um sistema, né, que consiste, então, em definir quais os componentes de software e hardware, nesse caso nosso, são só componentes de software, que farão parte do sistema e qual que é a finalidade de cada um e como que eles vão interagir entre si também. Por fim, vale a pena também a gente mencionar um pouco sobre o armazenamento em nuvem, que ele, em contraste com armazenamento tradicional, que antes era feito de maneira local, o armazenamento em nuvem hoje, ele permite que você salve dados e arquivos em um local externo e que você possa acessar esses dados, então, por meio da internet, independente de onde você esteja. Então, passando para o próximo ponto da apresentação, agora a gente vai abranger um pouco da metodologia de como foi atacado esse problema e também de como foi o planejamento do projeto. Antes de qualquer coisa, para tentar entender o problema, foram listadas todas as fontes de dados hoje que se tem acesso dentro da fintech e como que essas fontes de dados elas são utilizadas dentro da operação. Entendendo como que são, quais são essas fontes de dados, por que elas são utilizadas, foram também listadas as necessidades das partes, tanto da fintech quanto da empresa parceira, para então se estar esboçando uma possível solução que consiga atender os requisitos que ambas as partes levantaram. Então, a partir desse esboço de solução, dessa ideia do que seria utilizado para resolver o problema, foi criado um cronograma que gastava um total de 85 dias, e dentro desse cronograma tinham diversas etapas que esperava-se que, quando concluídas, chegariam no objetivo final, que seria ter um sistema de BI completo. Então, agora passando para o desenvolvimento do projeto em si, o primeiro tópico que a gente vai cobrir é sobre a arquitetura do sistema. Então, conforme já foi mencionado, quando a gente define a arquitetura do sistema, a gente está definindo quais são os componentes que vão ser utilizados, né? Então, o que acontece? No problema que estava sendo atacado nesse projeto, a gente tinha diversos dados, né? Esses dados eles estavam espalhados em diversos locais diferentes, eles precisavam ser tratados, ou seja, extraídos e tratados, eles precisavam passar pelo processo de ETL e carregados para algum lugar. Esse algum lugar para qual o dado seria carregado, ele precisava ser acessível, e sendo acessível, ele seria utilizado para construir painéis. Esses painéis que vão ser construídos, eles têm que ser construídos através de alguma ferramenta, seja uma ferramenta já existente ou uma ferramenta própria desenvolvida. E, por fim, deve existir alguma maneira de disponibilizar, então, esses painéis desenvolvidos para o usuário final, seja esse usuário final dentro da fintech ou, então, o usuário final da empresa parceira. Então, como é que isso foi feito? Qual que é a arquitetura do sistema que foi desenvolvido? São duas fontes de dados principais que são utilizadas. A primeira são as planilhas internas da própria empresa, e aí essas planilhas são transformadas em arquivos CSV, e o segundo são dados da instituição financeira que financia essa operação. Esses dados também são obtidos através de arquivos CSV, eles são extraídos e tratados para um banco de dados na nuvem. Esse banco de dados é um banco de dados Postgre, que é um banco de dados gratuito, uma instância de banco de dados gratuita, e ele está armazenado num banco na AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, que também tem uma instância gratuita por 12 meses, o que acaba sendo muito útil para validar a solução antes de estar colocando ela, de fato, em produção. Por fim, a conexão entre as partes, né, entre o banco que está armazenado na nuvem e o dashboard, ela é feita através de um gateway, e a ferramenta que é utilizada para estar construindo esses dashboards, então, é o Power BI, que é uma ferramenta clássica de BI da Microsoft. Por fim, a última etapa, então, necessária é você estar disponibilizando o painel, e essa disponibilização do painel ela é feita através de um serviço próprio do Power BI, que é o Power BI Service,
na qual você consegue disponibilizar esses relatórios em nuvem para que qualquer pessoa que tenha o acesso liberado consiga estar consumindo esse relatório, então. Então, sobre o armazenamento de dados, conforme já foi mencionado, a gente tem um servidor em nuvem, né, utilizando o serviço da AWS. Lá dentro temos um banco de dados. Para estar colocando o dado dentro do banco de dados, antes disso, foi necessário estar modelando como é que era o relacionamento entre o dado que estava sendo utilizado. Aí, tendo modelado, então, as entidades e como é que é o relacionamento entre essas entidades, foi possível estar criando as tabelas que vão para dentro do banco. Então, essas tabelas são criadas e aí, a partir desse momento, que é possível estar realizando o processo de ETL. Ou seja, nós temos um banco de dados, dentro deles temos tabelas, e essas tabelas foram criadas a partir da modelagem de relacionamento delas. Agora a gente vai carregar essas tabelas com dados. Esses dados eles foram reunidos das diversas planilhas internas da Flow Finance e dos dados da instituição financeira. Esse dado ele é tratado, e quando ele é tratado de duas maneiras diferentes. Parte dele é tratado manualmente, o que inicialmente não esperava-se que fosse assim, esperava-se tratar o dado de uma maneira autônoma, mas o volume de dados ele é baixo ainda, então não existe uma motivação para estar se tratando esse dado de maneira autônoma. E a segunda parte do tratamento de dado, que é para estar garantindo a não duplicidade do dado, isso sim é feito através de um código em SQL, para garantir que todo dado que está sendo inserido no banco ele não é um dado repetido. Então, o dado é carregado no banco e, por fim, é feita a conexão do banco de dados com o Power BI através de um gateway. Por fim, então, a gente tem já o nosso dado disponível para ser utilizado. E aí, agora que esse dado está disponível para ser utilizado, a gente consegue jogar ele para dentro do Power BI. Dentro do Power BI, o primeiro passo necessário, antes de estar trabalhando com dado, é você estar modelando o dele. E, diferente de uma modelagem tradicional de banco de dados, o Power BI ele utiliza a modelagem dimensional, que é uma modelagem um pouco diferente do que foi utilizado no banco, mas mesmo assim isso não inviabilizou a aplicação. Por fim, como o dado já está com o dado modelado dentro do Power BI, é possível então estar iniciando a montagem dos painéis, e esses painéis que são utilizados para atender as necessidades tanto da fintech quanto da empresa parceira. O último passo do desenvolvimento do projeto foi o desenvolvimento de um sistema auxiliar. Como eu mencionei lá no início da apresentação, uma das atividades que mais demandava tempo, mas que eram importantes para a fintech, era estar calculando qual era a linha de crédito ideal de cada cliente. E isso precisava mudar e precisava ser feito de forma automática. Então foi feito um estudo estatístico em cima do perfil de cada linha de crédito que é tomada dentro da empresa. A partir desse estudo estatístico, então, foi construída uma nova regra de crédito, e essa regra de crédito, utilizando a linguagem DAX, que é uma linguagem nativa ao Power BI, ela foi implementada dentro do próprio BI mesmo. Então, você consegue estar consultando hoje, já dentro do BI, qual que é a linha de crédito ideal para cada cliente. E você não precisa estar fazendo nada. Ou seja, um usuário final que não seja qualificado, ele já consegue estar consumindo esse dado. Por fim, acho que mais importante do que o desenvolvimento do projeto é se a gente está avaliando como que esses resultados impactaram a empresa, né? E são duas frentes quando a gente fala de resultados para a empresa, porque são os resultados para a fintech e os resultados para a fintech. Quais foram esses? Primeiro, todo mês é necessário estar construindo uma tabela, que é uma tabela, na verdade, um relatório, que é um relatório de cobrança dos clientes. Esse relatório ele passava por um processo manual que levava de 3 a 4 horas para ser construído e possuía diversas etapas. E por ser manual, ele estava suscetível a erros. Então, o primeiro painel desenvolvido para fintech foi um painel que auxilia, então, a gerar esse relatório de pagamento. Então, hoje, um processo que antes era feito na mão, tendo feito a carga dos dados no banco, ele já é gerado automaticamente dentro do Power BI. Além disso, conforme já foi mencionado no slide anterior, foi criado, então, um sistema que auxilia nas expansões de linha de crédito, ou seja, ele auxilia a definir qual que é a linha de crédito ideal para cada cliente. E, por fim, também foi replicado um painel, foi criado um painel para controle dos indicadores da operação. Esse painel que foi criado, ele é uma réplica dos gráficos que são utilizados para controle da operação, ou melhor, dos indicadores que são traduzidos para gráficos no controle da operação.
Só que agora isso é feito de maneira dinâmica e automática, sem que seja mais necessário que o usuário esteja construindo um gráfico novo todo mês. A empresa parceira, o objetivo deles maior, como eu mencionei, era por questões legais. Então, eles precisavam ter acesso a todos os dados possíveis da operação. E aí, para isso ser feito, foram construídos quatro painéis para eles. Um painel que exibe as parcelas mensais que cada cliente deles deve estar pagando. Um segundo, com o histórico de todas as operações de crédito realizadas. O terceiro, que possui um histórico de vencimentos, ou seja, quanto é que foi cobrado de cada cliente em cada mês. E, por fim, um último painel com histórico de parcelas. E esse histórico de parcelas ele mostra todas as parcelas projetadas para o futuro e todas as parcelas que já foram pagas por cada cliente. Em termos de ganhos para a empresa, tanto para a gente quanto para a empresa parceira, né, a gente teve uma redução bem grande no tempo gasto para estar realizando qualquer tarefa em cima desse dado. A gente acabou trazendo mais escalabilidade para a operação, porque por reduzir o tempo gasto, você consegue estar realizando mais, consegue estar realizando mais tarefas num espaço, intervalo de tempo menor. Além disso, diversos processos manuais foram automatizados e por eles terem sido automatizados, isso traz mais robustez e isso garante que erros humanos em processos manuais não ocorram. Já para a empresa parceira, isso de fato trouxe maior transparência da operação para eles, ele atendeu os requisitos de compliance deles e, por fim, ainda ele reduz um pouco a dependência da fintech, no sentido de que antes a empresa parceira, se ela precisava fazer a consulta de um dado, muitas vezes ela precisava passar pela fintech para estar consultando esse dado. E agora que isso está disponível na forma de um painel de fácil acesso, um usuário não especializado consegue estar acessando ele e estar fazendo a devida consulta necessária. Por fim, então, partimos para a última sessão da apresentação, que é a conclusão. E recapitulando, então, um pouco a visão geral do sistema, temos um pouquinho de tempo ainda, e o que foi o nosso problema inicial. A gente tinha um problema inicial que é, para uma operação de crédito como serviço, de uma fintech de Florianópolis, os dados dela estavam espalhados por diversos lugares, e a utilização deles não era fácil de estar utilizando esses dados para realizar análise ou para simples consumo dele. Então, foi desenvolvido um sistema de BI. Esse sistema de BI, ele extrai, trata e carrega esse dado para um banco de dados Postgre que está armazenado num servidor da AWS, em nuvem. Depois é feita uma conexão com um Power BI e dentro desse Power BI são criados diversos relatórios. Esses relatórios são expostos para as devidas partes que têm interesse em consumi-los e essa exposição é feita através do serviço do Power BI em nuvem, que aí qualquer usuário consegue acessar isso de maneira online. Pode-se dizer que os resultados do projeto eles foram de fato satisfatórios, visto que eles atendem às necessidades de ambas as partes, tanto da fintech quanto da empresa parceira. E mais do que isso, eles são resultados que são replicáveis, ou seja, agora que isso foi aplicado para uma operação de crédito como serviço, isso pode ser replicado para as diversas outras operações que a fintech de crédito tem. Por fim, como eu já mencionei algumas vezes na apresentação, ele acabou trazendo uma redução de tempo para a fintech, e para uma fintech isso é muito importante, você está reduzindo o tempo gasto com processos, e além disso ele trouxe robustez também, garantindo que não existe, ou melhor, reduzindo possíveis erros operacionais. Por fim, ainda existem diversos projetos futuros que a gente pode estar aplicando em cima disso, principalmente na parte de automação dos dados, ou automação aplicada ao processo de ETL. Ou seja, quando os dados dessa aplicação começarem a aumentar, o volume de dados começarem a aumentar, talvez esse tratamento manual passe a ser inviável. Então, pode ser necessário você estar botando alguma automação ali em cima para você estar melhorando e escalando a operação. E, além disso, na parte de modelagem do banco de dados, pode-se migrar para uma modelagem dimensional também, que pode acabar trazendo um pouco mais de performance para o projeto. Mas, de maneira geral, era isso. Pouco tempo para falar bastante coisa. Eu agradeço a todos vocês pela presença.